Capítulo 392 Lutando com o Lorde Demônio, novamente. Nili sentou-se sob a parede espiritual com os versos do cântico projetado em suas retinas. Era a técnica de cultivo Linguagem de Deus. Esta técnica de cultivo foi criada por um especialista supremo. Alcançando o limite, você seria capaz de ganhar o poder de uma divindade. A técnica de cultivo Linguagem de Deus estava a par com a técnica de cultivo Deus Celestial. Poderia o proprietário do Palácio Divino das Ilusões ser o lendário mestre ancestral da Ozang, o mesmo que criará a técnica de cultivo Linguagem de Deus? O mestre ancestral da Ozang era uma figura extremamente formidável. Ele também foi uma das figuras mais misteriosas perdidas na história. Ninguém sabia nada sobre sua vida, apenas que ele lutou e se manteve com sua própria força contra o sábio imperador. Ele não venceu, mas conseguiu escapar completamente. Depois, ele selou os ossos demoníacos do sábio imperador e desapareceu sem deixar vestígios. Nili se perguntou se este palácio divino das ilusões era na verdade o túmulo do mestre ancestral da Ozang. A técnica da linguagem de Deus é ainda mais difícil de cultivar do que a técnica de cultivo Deus celestial, pois exige que o praticante tenha um coração sincero. Mesmo que Nili tivesse experimentado 2 vidas de cultivo, ele ainda era humano. Era extremamente difícil para ele cultivar a linguagem de Deus em toda a sua extensão. Nili sentou-se em silêncio diante da parede espiritual e contemplou os vários padrões de inscrição. Enquanto Nili e seu grupo compreendiam silenciosamente a parede, um jovem de rosto pálido apareceu. As pupilas de Nili encolheram e uma fervorosa sede de sangue passou por seus olhos. É o Lorde Demônio. Ele nunca esperava encontrá-lo em um lugar como esse. O Lorde Demônio claramente não tinha entrado pelo portão da vida. Como ele entrou? O Lorde Demônio passou os olhos pelo ambiente e ignorou os cultivadores enquanto se aproximava da parede espiritual. Nili ainda estava disfarçado como um especialista em clã demoníaco, de modo que o Lorde Demônio não o reconheceu enquanto se sentava entre a multidão. O Lorde Demônio estava a apenas 1 dúzia de metros de distância de Nili. Ondas de uma aura misteriosa estavam o envolvendo. Com base nessa aura, Nili poderia dizer que o Lorde Demônio tinha alcançado o 8º destino. No entanto, havia algo mais profundo nessa aura, algo misterioso e poderoso que causou um arrepio no coração de Nili. Graças à videira dentro do corpo de Nili, seu cultivo não era tão rápido. Se não tivesse sido pelo sacrifício de sangue demoníaco, ele ainda estaria em 5º destino. No entanto, o Lorde Demônio possuía o físico supremo. Portanto, seu cultivo tinha disparado a passos largos. Nili lembrou-se de como Izong foi morto pelas mãos do Lorde Demônio, e seu coração estava frio, cheio de sede de sangue. Se não fosse por não poder matar ninguém aqui, ele já teria tomado medidas. Mesmo que houvesse algo frio e misterioso dentro do corpo do Lorde Demônio, Nili não o temia. O problema era que, se ele matasse o Lorde Demônio agora, o melhor que poderia fazer era abaixar o cultivo do mesmo em um estágio. O Lorde Demônio nem prestou atenção, sentou-se de pernas cruzadas e olhou para a parede de cristal de jade com uma expressão profunda. Xiaoyu tinha encontrado o Lorde Demônio uma vez, no mundo minúsculo. Ela o reconheceu e soube que havia algo entre ele e Nili. Ela não podia deixar de olhar para Nili com preocupação. Sentiu que o Lorde Demônio era um adversário perigoso. O Lorde Demônio olhou em volta com desdém,
então disse: eu nunca esperava que houvesse tantas pessoas reunidas por aqui. Mas vocês estão presos em um nível tão baixo, isso significa apenas que vocês não estão destinados ao tesouro secreto do mestre ancestral da Ozang. O Lorde Demônio se levantou e aproximou-se da parede de cristal de jade. A atenção de todos estava focada nele. Alguém está tentando quebrar a parede de cristal de jade. Ha ha ha. Ele está tão cheio de si. É impossível quebrar essa parede. Ele provavelmente vai chorar em casa por causa de seu fracasso. Inúmeras pessoas haviam tentado quebrar os padrões de inscrição antes. Todos terminaram em fracasso. Então, é claro, eles não achavam que o Lorde Demônio pudesse realizá-lo. Nili observou o Lorde Demônio, e notou que seu oponente lhe dava sensação um pouco diferente do que lhe dava antes. No entanto, ele não conseguia identificar exatamente o que estava diferente. O Lorde Demônio parou diante da parede de cristal de jade e colocou sua palma sobre sua superfície. Traços de luz misteriosa começaram a se espalhar pelo ar. A parede de cristal de jade imediatamente brilhou com uma luz áspera que fazia com que todos protegessem seus olhos. O que está acontecendo? Zenyuan disse em espanto. Até Oyazi ficou espantado. O que esse cara está fazendo? O coração de Nili ligeiramente se agitou quando ele imediatamente se levantou e gritou em um tom profundo: rápido, pare ó! Ouvindo as palavras de Nili, dois especialistas do clã demoníaco que estavam mais próximos do Lord Demônio tiveram um lampejo de compreensão. Eles se levantaram e se lançaram em direção a ele. No entanto, o corpo do Lorde Demônio rapidamente se tornou ilusório e desapareceu na parede de cristal de jade. Ele desapareceu, como uma gota de água que caiu em um lago. Os dois especialistas do clã demoníaco perderam o seu alvo e estupefatos encararam a parede de cristal de jade. O que aconteceu? Ele desapareceu. Ele entrou na parede de cristal de jade. À vista disso, todos os peritos ficaram interiormente irritados. Eles haviam compreendido essa parede de cristal jade por tanto tempo, mas nenhum deles foi capaz de entrar. Mas alguém que tinha aparecido há poucos minutos tinha conseguido resolver os padrões de inscrição de uma só vez. Nili firmemente cerrou os punhos. Mesmo ele não sabia como o Lorde Demônio conseguirá abrir e entrar na parede de cristal de jade. De acordo com seus cálculos, os outros especialistas que estavam reunidos fora do Palácio Divino das Ilusões já deveriam ter quebrado a barreira e entrado. Poderia ser que o Lorde Demônio entrou no Palácio Divino das Ilusões antes que Nili quebrasse o arranjo das 1000 ilusões. Parecia que Nili tinha subestimado e muito o Lorde Demônio. A multidão tinha assistido o Lorde Demônio desaparecer, mas a única coisa que eles podiam fazer era voltar a compreender a parede de cristal de jade com indignação. Nili fixou seus olhos na parede de cristal de jade e rapidamente tentou descobrir os padrões de inscrição nele. Só lhe levou um breve momento antes de encontrar a solução. Nili transmitiu sua voz para Xiaoyu: fique aqui, ao lado da parede de jade e concentre-se em compreendê-la. Não saia antes de eu voltar. O exterior é muito perigoso. Xiaoyu assentiu. Ela ficou intrigada. Poderia ser que Nili resolveu o quebra-cabeça. Nili aproximou-se da parede de cristal de jade. Alguém está tentando quebrar a matriz de padrão de inscrição. Mais uma vez. Os únicos que podem quebrar a matriz de padrão de inscrição são gênios que aparecem uma vez em 10.000.
Você teria sorte em encontrar um deles em 100.000 anos. Como nós teríamos dois deles ao mesmo tempo. Todos olhavam para Neeli, com os que estavam sentados mais próximos, olhando-o como tigres olhando a presa. Antes, o Lorde Demônio quebrou e abriu a porta muito rápido, então eles não tiveram tempo para detê-lo. Mas se Neeli conseguir quebrar a matriz da parede de cristal de jade, eles definitivamente não iriam deixá-lo passar. Neeli ergueu a mão e bateu na parede de cristal de jade. Asterisco batida. Batida. Batida, asterisco. Os sons ecoavam pela parede de cristal de jade. Os peritos ao seu lado riam involuntariamente. Neeli estava agindo como um amador. Não importa como explicasse, não parecia que Neeli soubesse como quebrar a matriz da parede de cristal de jade.